Meus irmãos, esse vídeo ele começa mudando a história aqui, a nossa história dos despertos, porque nós não mais avisamos, né? Agora esse vídeo de fato, ele comprova, começa a acontecer mesmo, estamos sentindo as consequências de o povo não ter despertado, de o povo não ter acreditado e considerado muitas das informações que nós trazíamos aqui em primeira mão. Eu e muitos, né, de vocês, de vários canais, várias páginas, tentaram, né, pelo mundo todo. Teve várias pessoas que perderam o emprego, foram caçadas, canceladas, até presas. E em alguns casos extremos, até faleceram misteriosamente. E todas essas pessoas tinham um só objetivo: despertar mais um. Mas as pessoas, meus irmãos, elas não querem despertar. Elas estão muito confortáveis nas suas bolhas. E agora começam a sentir. A dica do nosso irmão Pedro Nedved, fica aqui um abraço forte para ele. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Ela está no Olhar Digital, é matéria da mídia, e diz o seguinte, ó: mulher grávida é acusada injustamente por programa de reconhecimento facial. O caso envolvendo reconhecimento facial ocorreu em Detroit, nos Estados Unidos, e acabou em processo. Conheça a história que nós vamos conhecer juntos aqui. Essa matéria é muito recente, de 7/8/2023, recentíssima, né? E ela é uma comprovação de tudo que a gente falou aqui. Tentamos alertar nossos amigos, nossos familiares, pessoas próximas, e essas pessoas simplesmente nos ignoraram. Acharam que não, isso não tem problema nenhum, deixa fazer. Ou então aquelas, né, que são mais otimistas: não, isso aí não vai vir para o Brasil. Isso aí não vai acontecer em países democráticos. A China tem lá no país dela, mas é porque eles são comunistas, né? Lá nos Estados Unidos, um país democrático, jamais vão fazer isso. E está aqui, né? E você sabe que quando começa com as potências, não demora muito para estar aqui no Brasil. O próprio Bolsonaro, para que não venha com essa de esquerda e direita, mandou seus deputados na época já ver como é que esse sistema funcionava para trazer para o Brasil, né? Que deu aquela treta toda, envolveu o Olavo de Carvalho, né? Que criticou arduamente eles, e o que é que Bolsonaro fez? Abandonou a tropa. Deixou os caras levarem a culpa sozinho, como se eles tivessem a iniciativa de ter ido lá, né? E teve alguns que disseram: não, nós fomos a pedido do próprio presidente, ele está interessado nessa tecnologia. Mas como o Olavo era um cara que pensava, ele percebeu logo, né? Ele sabia o que de fato significa uma tecnologia dessa. O mais que você vê pelo mundo todo, não é só no Brasil, os cidadãos pagadores de impostos como eu e você, que está cheio o mundo, né? Inclusive as nações vivem das pessoas. Você pergunta para qualquer um dessas pessoas, em qualquer idioma, e elas vão dizer que não confiam no sistema, não confiam em seus governantes, mas ao mesmo tempo elas não se importam desses governantes ficarem cada vez mais poderosos, criando um mecanismo para fiscalizá-las, travarem dinheiro e etc, etc. Então você pergunta quando você vê isso: e a inteligência das pessoas, para onde está indo? Parece que está desaparecendo, meus irmãos. Não estamos ficando mais inteligentes, não estamos evoluindo. Pelo contrário, estamos ficando mais fracos e burros, literalmente. A polícia de Detroit, dos Estados Unidos, acusou Portia Woodruff, de 32 anos, e grávida na época. Ela foi acusada de roubo após um programa de reconhecimento facial apontá-la erroneamente como suspeita do crime. Conforme publicado pelo The Washington Post, o equívoco ocorreu quando o software combinou por engano uma foto dela tirada há 8 anos, quando foi detida por dirigir com a carteira de motorista vencida, com um vídeo da suspeita do crime. Então veja, a mulher, 8 anos mais velha, né, tinha uma foto ali desatualizada, o sistema bateu essa foto, a gente não sabe aqui, a matéria não vai informar, claro que não, né? A mídia não pode também passar certas informações, senão ela deixa de ser mídia e passa a ser como nós. Mas a pergunta é: o sistema tinha autorização para ter essa foto lá? A pessoa deu essa autorização? Óbvio que não, mas vai para um banco de dados. Então o sistema faz a comparação sem levar em consideração que é uma foto de 8 anos atrás, ou seja, não é mais ela, a fisionomia dela mudou. Mas aí bate ela, combina, e sendo ela com ela, tanto faz se é a de 8 anos, foi um erro, né? Ou a de agora, é a cara da suspeita, que não deveria ser porque era 8 anos mais jovem. E aí a mulher é acusada de um crime que não cometeu. Eu já vi filmes, e com certeza vocês também, eu não lembro o nome agora, mas tinha um que era justamente assim, que o cara passava o filme todo tentando evitar um crime que ele iria cometer. Ele iria cometer um crime e o sistema já estava o condenando antes mesmo dele cometer.
Porque era assim, era mais ou menos, o sistema sabia através de tempo, alguma coisa louca assim, né? Uma tecnologia suprema que conseguia prever mesmo, conseguia ver o tempo à frente e sabia que ele ia cometer aquele crime. E aí entrava naquele paradoxo, o próprio cara tentando evitar que ele mesmo cometesse um crime. Mas o sistema é inquestionável. Não lembro o nome do filme, quem lembrar, coloca aí, eu vou destacar esse comentário. Se eu não me engano, eu não estiver muito doido, ele era com Tom Cruise, né? Mas eu realmente não lembro, família, não lembro. Enfim, né? Essas coisas foram feitas, como eu sempre gosto de frisar aqui, para nos acostumar com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, com toda essa conquista, como a mídia fala, né? Ao longo das décadas, para que a gente achasse legal isso aí, né? Chegamos finalmente na era dos filmes. Pois é, meus irmãos, a consequência ninguém fala, né? Porsche entrou com uma ação contra um detetive e a cidade de Detroit no Tribunal Distrital dos Estados Unidos recentemente. Ela alega prisão equivocada e violação de direitos garantidos pela 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege contra as apreensões irracionais. Porsche corria para preparar seus filhos para a escola em fevereiro, quando notou 6 policiais de Detroit esperando em sua porta. Quando ela abriu, eles disseram que ela estava presa. Seus filhos de 6 e 12 anos começaram a chorar quando perceberam que não era brincadeira. Ela disse a eles para acordar seu noivo e dizer que a mamãe vai para a cadeia. A vítima do crime, que havia sido assaltada, né, foi tirada a liberdade dela, a palavra é outra, é sequestro, né, você sabe, trada, e colocada sob a mira de uma arma, também apontou para a foto antiga de Pochá numa fileira de imagens. De acordo com o processo, Pochá perguntou à polícia em sua porta como ela poderia ser a culpada de um roubo de carro recente quando estava grávida de 8 meses. Ao chegar ao centro de detenção de Detroit, ela informou à equipe que tinha diabetes gestacional. A detetive LaShawntea Oliver, que é citada no processo, então a questionou se ela conhecia certas pessoas ou frequentava um posto de gasolina ligado ao caso e pediu que ela mostrasse suas tatuagens. A detetive também disse a ela que a vítima do roubo do carro não havia descrito a suspeita como uma mulher grávida. Apesar de saber que o autor, Pochá, não estava envolvido no crime, a detetive Oliver direcionou o autor de volta para a cela, afirmou o processo, né? Então a pessoa não quis reconhecer o erro, né? Afinal vem do sistema isso aqui. Um sistema que está sendo testado, um sistema que é para ser implementado. Veja que já faz anos, meus irmãos. A ação também acusou o departamento de polícia de não usar uma foto mais recente da carteira de motorista dela no software de reconhecimento facial e na lista de fotos, e de não perguntar a outros suspeitos sobre custódia se ela tinha reconhecido ela. O caso de Woodruff foi arquivado em março, mas ela disse que a prisão a atormentou com ansiedade, depressão e estresse extremo durante o que já era uma gravidez difícil. Pelo menos 2 outras pessoas entraram com ações judiciais contra a polícia de Detroit, após serem presos por conta de uma associação errônea no software de reconhecimento facial. Um caso de 2019 levou o departamento a revisar suas diretrizes, limitando seu uso apenas a crimes violentos ou investigações de invasão de domicílio. Aqui vai um trecho do processo, tá certo, família? Trecho do processo traduzido. A tecnologia do reconhecimento facial é conhecida há muito tempo por suas falhas inerentes e falta de confiabilidade, principalmente ao tentar identificar indivíduos negros como Pochá ou Woodruff. Deve-se entender que o reconhecimento facial por si só não pode servir como causa provável para prisões. Como eu disse, isso é um trecho do próprio processo, né? E aí segue: não há dados abrangentes sobre quantas agências de aplicação da lei usam a tecnologia de reconhecimento facial, que eu acho isso um absurdo. Isso aqui é um abuso. O Estado, ele é uma ferramenta do povo. Ele não é dono do povo. Então, se o povo sustenta o Estado, se o Estado existe para proteger o povo, ele não pode usar sistemas, mecanismos, seja o que for, e manter em segredo. Ele precisa revelar. E o povo deveria decidir se deve ou não usar isso. Reconhecimento facial, moeda digital, tudo isso, meus irmãos, só passa para esse sistema que você sabe que é corrupto, que você sabe que é autoritário, mais e mais poder. O que os caras querem é criar poder de um Deus. A matéria aqui, infelizmente, você sabe que a mídia ela faz esse papel, embora o Olhar Digital ainda seja uma boa mídia, mas não deixa de ser mídia. Então você vê aqui, não, o problema é que usam fotos antigas, se tivesse atualizado não teria acontecido esse erro. Meu amigo, não é para usar esse sistema. Esse sistema é do mal. Esse sistema vai levar muitas coisas arbitrárias, restrição às pessoas, que as próprias pessoas, porque o sistema é feito de pessoas também, não tem moral nenhuma para fazer o que querem.
Você observa qualquer liderança dessa. Pronto, o Lula, por exemplo. Ele agora fechou uma praia para ele tomar banho. Isso é abuso de poder. Ninguém fala, ninguém critica, porque não é interessante para ninguém falar. Então veja, são desse tipo de gente que vem as nossas regras. É esse tipo de gente que quer atirar a primeira pedra. Aquele exemplo que Cristo deu para toda a humanidade, que atire a primeira pedra aqueles que não têm pecado, é uma coisa que era para durar para sempre, para ser usada em todos os exemplos. É o que muita gente não percebe, não se resume apenas ao caso, porque Deus sempre fez as coisas com muita sabedoria. Então, com essa desculpa, não, mas a gente vai tirar criminosos violentos. A verdade é que os números de eficaz, eles não superam o número de problemas causados por essa mesma tecnologia. Então, para que isso? Você vê, por exemplo, aí, cada vez mais, se você gostar de ler matérias de cidades pequenas espalhadas pelos estados brasileiros, você vai ouvir e entender o tempo todo a revolta dos cidadãos com a quantidade abusiva de radares, que não tem a função de diminuir velocidade, não tem a função de deixar o trânsito mais seguro. Basta ver a condição dos asfaltos na maioria dessas cidades e você percebe 10% talvez é que realmente tem ali pensando, né, na alta velocidade, mas a grande maioria mesmo só está pensando em ponto de arrecadação. Cada lombada eletrônica daquela, ela serve de fato como um ponto de negócio, um ponto de renda extra para o município. Os municípios cada vez mais quebrados precisam arrecadar de onde está pulsando. E onde pulsa geralmente é as pessoas que têm o seu carrinho, que estão circulando para lá e para cá. Então vamos multar para a gente conseguir. Então é mais um poder desse abusivo passado, né, a tecnologia sendo usada contra o cidadão e não a favor dele. Para encerrar a matéria, eles dizem o seguinte, ó, mais um único provedor disse ter pelo menos 3,5 mil agências de aplicação da lei nos Estados Unidos como clientes. Então o que é que eles estão falando aqui? Eles estão dizendo que existe pelo menos 3.100 agências lá nos Estados Unidos que usam essa tecnologia e as pessoas nem sequer sabem. Eles estão lá com suas imagens, com os bancos de dados, fazendo comparação com você e vendo se você é um criminoso. Quando a pontuação social estiver aí, e ele estará, logo logo, você vai perder acesso, você vai perder chances, simplesmente porque você decidiu comer um chocolate meio-dia ao invés de comer uma maçã. Você vai perder pontos simplesmente porque preferiu comer uma carne vinda do animal, pagou mais cara, do que comer a carne feita de materiais, que você já sabe aí o que é que eles falam, né? Sustentáveis, politicamente correto e etc, etc. Você preferiu um bife de carne verdadeira? Pois bem, pontuação mais baixa. Você dirige um carro a combustão? Pontuação mais baixa. Você nunca experimentou algo colorido na sua vida? Pontuação mais baixa. Aí você vai olhar para o sistema e vai dizer, olha, mas nós todos não somos iguais, eu quero ter as mesmas chances. E o sistema vai dizer, você tem. Aumente a sua pontuação. Tenha uma experiência colorida, passe a consumir alimentos corretos, politicamente corretos, sustentáveis. Mande para o desmanche essa jossa que você ama tanto dirigir e use todos os nossos. Use um elétrico que, caso um guarda nosso, né, ache que você é suspeito, ele manda o carro vir até ele e o carro vai. Caso você não pague, o carro volta para a agência, como a gente já mostrou aqui. É esse tipo de tecnologia. Agora você acha que isso aqui é só uma coisa dos Estados Unidos? Olha isso aqui, ó. Vários outros países adotaram a tecnologia para diversos fins, entre eles a China, Áustria, França, Alemanha, Itália e Finlândia, apesar das preocupações de alguns grupos de direitos civis e ativistas de privacidade. Em setembro, os legisladores da Câmara dos Estados Unidos apresentaram um projeto de lei para regular e controlar o uso da tecnologia pela aplicação da lei, afirmando que a falta de maior transparência e limites razoáveis em seu uso ameaçam as liberdades civis dos cidadãos do país. Esses aqui serão chamados logo logo de pessoas fora da lei, pessoas conspiratórias e etc, etc. O fato é que ninguém deu permissão para esses países usarem, e eles estão usando. E isso só vai se ampliar. Acredito, meus irmãos, que isso aqui não é nenhum terço dos países que de fato estão usando. Eu não duvido nada que países como o Brasil já esteja também testando essa tecnologia. Mas tudo fica calado. A alienação das pessoas é tão grande que o sistema não precisa se preocupar
em esconder certas coisas. Muito pelo contrário, vai vazando assim para você entender. Para que entre na sua cabeça, cidadão de terceiro mundo, não é assim que eles pensam? Ah, mano, se lá nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, se lá na França, que é a França, os caras já aceitaram, como é que a gente vai fazer alguma coisa? A ideia é essa. Então é muito triste ver isso, né? As pessoas literalmente criando um anticristo digital, né? Com poderes similares a um Deus do mal, que pode, de fato, tirar o poder de você comprar e vender, te paralisar, te cancelar na vida profissional e, dependendo de quem você for, tirar mesmo a sua liberdade de ir e vir. Estamos criando esse Deus, capaz de saber de onde você veio e para onde você quer ir. Não é brincadeira, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu já fiz o que eu podia fazer. E mais além, o vídeo não passa, né? Já é um milagre que a gente ainda esteja por aqui. Vocês veem a quantidade de canais que cada dia, pessoas e mais pessoas estão desaparecendo. Eu peço a você que compartilhe, meus irmãos. Aproveite enquanto tem essa janela. Eu já disse, enquanto ela estiver, eu estarei aqui fazendo o que eu puder para despertar mais um. Quando cair, eu não farei de forma alguma outro canal. Então a gente sabe que um dia os nossos encontros vai acabar. E eu peço que você aproveite o máximo possível, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês. Um abraço e fui!